Olá, está no ar o Momento Papo de Mãe. Assim como durante a gravidez é preciso atenção com o que se come, quando o bebê nasce, a alimentação da mulher que amamenta também merece cuidados especiais. Tanto pela saúde da mãe quanto a do bebê. São comuns as dúvidas sobre alimentos que podem provocar cólicas ou até alergias nos recém-nascidos. Para este papo, convidamos a nutricionista Raquel Francischi e a jornalista e atriz Aline Prado, mãe do Arthur, de 3 anos. Aline, você amamentou o Arthur por quanto tempo? 1 ano e 2 meses. E você tinha essa preocupação com a sua alimentação? Tinha total. Eu confesso que na gestação, no final da gestação, eu pequei um pouco, que a gente fica um pouco ansiosa. Mas durante a minha gestação, durante a amamentação, eu tive um cuidado, assim, total com tudo que eu comia, para não passar nada de ruim para ele. Daqui a pouco até você conta como é que foi essa sua dieta, né? O que é que você podia comer, o que é que você não podia comer. E olha, Raquel, pelo nosso Facebook sempre chegam várias perguntas aí sobre este tema, sobre a alimentação da mulher que amamenta, né? E eu já quero trazer a dúvida da telespectadora Silvana Nobres, de Suzano, São Paulo. Ela pergunta o seguinte: é verdade que alguns alimentos influenciam nas cólicas do bebê? Por exemplo, chocolate, coco e feijão. Essa é uma dúvida muito frequente, as mães estão sempre muito preocupadas com o que comem, as reações no bebê. O que a ciência da nutrição diz é que depende muito do bebê, tem bebês mais sensíveis e menos sensíveis, e geralmente o nutriente mais importante para as cólicas é a cafeína, presente especialmente no café, nos chás como chá mate, chá preto, chá verde, e tem um pouquinho no chocolate. Tem que realmente moderar o consumo da cafeína e avaliar as reações do bebê. Outros alimentos como feijão, repolho, batata doce, etc., existe uma cultura popular que isso pode causar cólicas no bebê, mas são alimentos extremamente nutritivos que a mãe não deve cortar. Mas a mãe é sempre a expert no bebê. Se ela está achando, depois de 2, 3 vezes, que algum alimento não está legal, é melhor, Silvana, observar bem e fazer talvez uma substituição. Então tem que ir testando aí. E Raquel, existe uma alimentação indicada para essa mulher que está amamentando, assim, alimentos que ela deve comer? Olha, a melhor alimentação para uma mãe que dá de mamar é ela seguir o que ela estava seguindo mais ou menos durante a gestação, que é uma alimentação que o bebê já está acostumado desde o líquido amniótico na placenta ali, naquela vida intrauterina com esse bebê. Os alimentos ricos em carboidratos são muito importantes para a produção de leite materno, então a mulher que amamenta não deve fazer uma dieta com restrição de carboidratos, mas buscar os carboidratos mais saudáveis, como as batata doce, as raízes mandioca, cará, inhame, os cereais integrais, arroz integral, os feijões, grão de bico, lentilha, ervilha, os pães preferencialmente integrais. Não deve cortar alimentos ricos de origem vegetal, ricos em fibras, especialmente as folhas verdes escuros, brócolis, cenoura, beterraba, alimentos coloridos como um todo. Se eu tivesse que escolher, eu diria frutas, verduras e legumes, deve caprichar. Agora, a Aline contou que até mudou um pouco a alimentação da gestação para a amamentação. Total. Porque conta, como é que foi na gestação e na amamentação? Essa ansiedade me fez ir muito pro açúcar, essa droga terrível. E eu comia muito bolo, né? Eu sou apaixonada por bolo, eu comia muito bolo. Mas depois eu passei a ter uma reeducação alimentar e passei também a praticar mais exercícios físicos também, em prol de um corpo melhor e também em prol dessa alimentação melhor também. E eu tive a sorte do Arthur nunca ter tido cólica, mas depois ele passou a apresentar uma intolerância à lactose, e isso na fase do término mesmo da amamentação, né? Quando ele começou a adaptação no leite, ele apresentou uma intolerância à lactose, mas antes disso não, antes disso sim, eu fui uma mãe muito, muito regradinha, e é interessante até a gente falar, porque eu sou filha de uma mãe que acreditava que a cerveja escura dava mais leite. Então, é legal também a gente falar sobre isso, assim, para acabar com esse tabu, que assim, não existe isso. Não existe. Cerveja escura não dá mais leite. Cerveja escura, canjica, existem muitos mitos na alimentação. Tem chás, né? O ideal é realmente, né, manter uma boa hidratação, não fazer jejum prolongado, seguir uma alimentação a mais natural possível, mas não fazer
nada muito radical. Essa alergia à proteína do leite de vaca, que às vezes algumas crianças apresentam, ela pode sim trazer sintomas, como você mencionou que o Arthur teve, e aí nesses casos é realmente recomendado retirar leite de vaca da alimentação da lactante. E Raquel, a gente ouve quando a mãe está amamentando para ela ficar com um copo d'água do lado, né? Por causa dessa questão da hidratação. Qual é a dica? Quanto que essa mulher precisa beber e precisa ser na hora ali que ela está amamentando? Olha, quem já deu de mamar pode dizer, cada vez que você põe o bebê no peito, dá uma sede. Então é muito legal repor esse líquido ali na hora. A gente nunca deve ignorar uma sensação de sede, porque senão a gente desidrata. Muito bom ter a mão ao alcance. E é tão delicado quando a mulher senta para amamentar, alguém oferecer um copo de água. Parece que a gente até relaxa nessa função. Né? O ideal seria por volta, dependendo de cada mulher, no mínimo 3 litros, ideal talvez uns 4 litros de água ou chás, líquidos mesmo, idealmente sem adoçar, sem carregar muito no açúcar, para repor toda essa hidratação, porque sai muito no leite materno. Então daqui a pouco a gente vai falar o que realmente é proibido aí, bebida alcoólica, medicamentos, né? Eu vou interromper um pouco para o intervalo, mas a nossa conversa já continua. O Momento Papo de Mãe volta já. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e o tema é a alimentação da mulher que amamenta. Aline, enquanto você amamentava, algum alimento você cortou radicalmente? O açúcar refinado. Eu passei a recorrer do açúcar das frutas mesmo. Adoçava também alguma coisa com mel, mas o açúcar e a farinha branca também, assim, eu reduzi drasticamente. Mas isso foi muito mais por conta de mim e o açúcar por conta dele. O açúcar pode provocar cólica, por exemplo? Não, não. É uma dieta muito saudável, Aline. Realmente, eu torço para que todas as mães nessa fase consigam reduzir consideravelmente a ingestão de açúcar e farinha refinada. Faz bem para ela. Faz bem para o biotipo. A gente também quer voltar à nossa forma de antes da gestação. Sim, eu voltei bem rápido. Isso me auxiliou muito. Mas eu não queria que uma mãe que tem desejo de amamentar o bebê, porque ela come um pouco mais de pão, um pouco mais de açúcar, ela deixasse de amamentar o bebê achando que ela vai prejudicar esse bebê. De forma alguma. O leite materno é o melhor alimento do mundo e isso independe até da dieta da mãe. E não é hora de fazer regime, né? Olha, quando você está amamentando, você tem que se preocupar com a sua alimentação. Exatamente, não é hora da gente cortar radicalmente as calorias. Naturalmente, o corpo da mulher volta ao peso normal se ela seguir uma dieta balanceada, com alimentos naturais. Uma mulher que amamenta queima o equivalente a uma corrida de 1 hora por dia, todos os dias por semana, 7 dias por semana, todos os dias. Então, é um gasto calórico muito alto. E a gente sabe todos os benefícios para o bebê e para a saúde da mulher também. A alimentação, importantíssima. E, então, ela não precisa cortar totalmente o pão, cortar essas coisas que gosta, mas é a questão do equilíbrio, não é isso? Quanto mais saudável for a alimentação dela, em termos de muitas frutas, verduras, legumes, alimentos naturais que a natureza nos dá, que a terra nos traz, certamente ela terá mais nutrientes, ainda mais para passar pelo leite materno, especialmente as bactérias do bem, as bactérias que previnem doenças lá na idade adulta, como obesidade, diabetes, doença cardiovascular. Mas a qualidade do leite materno, em termos de proteínas, gorduras, cálcio, ela independe da dieta materna. Inclusive, mulheres desnutridas, eu que trabalhei no Haiti, no Peru, na Guatemala, realmente, mesmo em mulheres desnutridas, o leite materno mantém um teor nutricional perfeito, porque a natureza é sábia, ela vai preservar essa vida. Ô Aline, e você voltou da licença maternidade amamentando ainda. Como que você fazia para manter essa alimentação saudável? Porque a gente sabe que muitas vezes no trabalho pode ser difícil você conseguir. Mas assim, aí eu recorria a esses alimentos mais naturais mesmo, assim. E o carboidrato, eu fiz uma troca consciente, sabe? Então, assim, eu diminuí, foi muito bom para mim, pra vida, porque eu diminuí radicalmente, assim, o pão, a farinha branca, e aí eu coloquei o inhame, eu coloquei a batata doce, então eu passei a comer mais essas raízes. Aí você fazia essas escolhas fora de casa, ou levava uma marmita? Marmita. Passei a virar marmiteira, sim. E além disso, também para manter a amamentação, eu tirava o leite e deixava o leite já nos potinhos, já separadinho, para ele continuar também mamando. E como que você descobriu que ele tinha essa intolerância? Começou enquanto você ainda amamentava ou foi na troca? Não, foi no leite de vaca, foi na troca, porque ele começou a ficar com um problema dermatológico e
ele também teve um problema de quase subnutrição, porque cada vez ele sentia fome, mas ele não queria comer, e aí eu dava o leite à mamadeira, e aí ele continuava ficando com azia, com aquele, acho que fica com o intestino maior, eu não sei o termo técnico, fica distendido. E até hoje eu não dou o leite porque daí, de vaca. nesses casos, se o bebê tem durante a amamentação, aí a mãe tem que suspender, Exatamente. Existem alguns alimentos que são mais alérgicos, que a ciência já identificou. O leite de vaca é um dos campeões, o amendoim, a soja, peixes e crustáceos, ovo. Dependendo de cada família, de cada bebê, de cada história genética, a gente identifica quais alimentos podem ser os desencadeantes desses sintomas. No caso do Arthur era dermatológico, mas podem ser sintomas gastrointestinais, vômitos, diarreia, sangue nas fezes. Existe uma série de sintomas, e aí, neste caso, a mãe tem que excluir esses alimentos da sua dieta, mas apenas nesses casos a gente faz a exclusão de um grupo alimentar inteiro. Raquel, e os itens proibidos? A gente sabe que durante a gestação não pode tomar bebida alcoólica, alguns medicamentos você tem que conversar com o seu médico. Durante a amamentação, essas orientações continuam? Muda um pouco. De fato, é muito diferente o que passa pelo leite materno do que o bebê recebe pela placenta. O rigor é muito maior na gestante do que na mãe que amamenta. E isso, inclusive, é para estimular as mães que amamentam. Porque a gente vê muitas mulheres deixando de amamentar porque precisam fazer algum tratamento e muitas vezes não era o caso. O Ministério da Saúde, inclusive, tem um manual para baixar com todos os medicamentos que são compatíveis com a amamentação. É um manual gratuito, muito fácil de ler, as pessoas conseguem entender, e realmente eu acho que o mais importante é ter uma informação segura antes de decidir descontinuar ou interromper a amamentação. E, Aline, como é a sua preocupação hoje com a alimentação do Arthur, que ele está com 3 anos, Está com 3 anos. Hoje também, assim, quando ele vai a uma festa, eu fico com aquela dó de não deixá-lo comer o bolo, não deixá-lo comer os doces, eu acabo abrindo mão e deixando. Mas no dia a dia, a alimentação dele tem legumes, ele está naquela fase que eu tenho que falar, olha, a alface é do Hulk. Então, eu fico usando de toda a criatividade e colocando pratos bem enfeitados e coloridos, porque ele tá com uma rejeição ao colorido, então eu brinco que são os super-heróis e aí ele tá comendo melhor. Nada como uma mãe criativa também. Haja criatividade. E é verdade que o que a mãe come durante a gravidez e também enquanto está amamentando influencia no paladar daquele filho e daquele bebê? Essa é uma ótima pergunta. Influencia sim. O leite materno, ele tende a ter os sabores e os aromas, muito açúcar, ele fica um pouco mais doce, é um bebê que tende a gostar mais de doce. O alho, cebola, os temperos passam, gostos mais amargos. No banco de leite humano, a gente vê diferentes nuances de cores do leite, dependendo da dieta materna. Uma mãe que come muita abóbora, cenoura, mamão, manga, o leite materno ele tem um leve quê amarelado, assim. Vegetarianas, muito verde, tem um lado mais esverdeado. Quando a mãe come peixe, o leite materno tem um leve odor de peixe. Olha então só. passa tudo. Tá lá. Ai, que gostoso, gente. Ó, deu até um pouco de fome essa conversa. Quero agradecer vocês por terem vindo. É um prazer. Obrigada, Aline. Tá nas redes sociais, né, Aline? Sim, exato. Eu tenho um canal no YouTube sobre autoimagem e aceitação. É chamado Na Cachola, Cachola com CH e 2 L's, por conta disso, sim. E tenho também as minhas redes sociais, Aline com 2 N's, Prado Oficial, tudo junto. Legal. E você, Raquel? Eu tenho o site, é www.rachelnutricionista.com.br. Tenho o Facebook, tenho o Instagram, também nas redes sociais, sempre Rachel Nutricionista. Obrigada pelas orientações. E a gente agradece também a você que nos assiste e nos acompanha pelas redes sociais. Todos os programas que já foram ao ar estão no nosso canal no YouTube. Até a próxima! Até lá. Tchau.